Gente, reconstruir em vida. A gente continua nessa série e eu não sei se eu acho que eu pregaria Neemias até o fim do ano, irmãos. Eu pregaria, não sei se vocês aguentariam, mas mas é um livro extraordinário e esse tempo de reconstruir e reconstruir em vida, que é a nossa série, termina no domingo que vem. E aí, a partir do dia 23, é isso? A gente, numa nova série, né, coadjuvantes que mereciam um Oscar. E aí você também já está aí convidado. Mas hoje a gente segue nessa série de Neemias. Neemias capítulo 4, convido você a abrir comigo. Nós vamos ler do verso 1 ao 16, Neemias 4. Neemias 4, do 1 ao 16. Amém? Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Estou no verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá.
Amém. Pai querido, nós temos a palavra do Senhor, Pai, diante de nós. E eu sei, Senhor, e entendo que todos nós aqui reunidos e aqueles que nos acompanham em casa, ou também onde esse vídeo for chegar, Senhor, se está aqui ou se está acessando esse conteúdo é porque deseja que o Senhor fale algo ao coração, Pai. Nós só podemos ser direcionados por Ti, Senhor, se a gente entender a palavra do Senhor. Então, nesses momentos, Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações, nos quebranta, nos dirige, faz o que o Senhor quer do nosso coração, porque o Senhor sabe o que o coração de cada um aqui necessita. Nós somos do Senhor e queremos, Senhor Deus, estar abertos para a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, gente, se você fez o exercício prático da semana passada, você deve ter experimentado coisas boas, né? Aquele exercício de mandar uma mensagem, de falar, ó, fala aí para alguém que ninguém anda só, que você foi ajudado. Você deve ter tido uma experiência legal. Eu recebi alguns testemunhos muito bacanas. Ó, foi legal ter esse feedback. Eu também mandei mensagens, eu também recebi. E é bom a gente ter isso. Glórias a Deus, né? Porque ninguém chega só. Falamos na semana passada. Hoje o meu tema é: prepare-se para o pior, espere-se pelo melhor. Dá uma volta assim, ou nem tanto. Prepare-se para o pior e espere pelo melhor. Gente, é bom nós não andarmos sozinhos. Falei isso na semana passada. Mas nas reconstruções e nas mudanças que nós precisamos fazer e nos propomos a fazer em nossas vidas, em alguns momentos, antes de acontecer o melhor, tem o pior que a gente tem que encarar, certo? Se a gente não anda sozinho, tudo fica mais fácil. Mas há momentos em que a gente, antes de experimentar o melhor, a gente vai ter que enfrentar o pior. Você sabe disso. Mesmo quando a mudança é boa, mesmo quando a reconstrução é necessária, antes do trem ficar bom, tem a coisa ruim, como diz o mineiro. Você sabe disso. E uma coisa que é o seguinte: antes de ficar bom, a gente passa pela coisa ruim. Tem algo que acontece nesse meio tempo, que a gente enxerga nesse texto, que você sabe muito bem, mas hoje eu estou aqui para a gente refletir um pouco e te lembrar que é algo que você tem que lidar, que são as críticas. Você precisa lidar com as críticas. Vamos lá? Mudanças. Bota isso na sua cabeça ou relembra. Mudanças são alvos fáceis de críticas. Quando você se propuser a reconstruir algo na sua vida, quando você se propuser a mudar algo que não está legal na sua vida, se você tomar a decisão de consertar alguma coisa, seja profissional, seja no seu casamento, seja financeiro, seja na igreja, esteja preparado. Essas mudanças são alvos fáceis de crítica. Mudanças, desejo de melhorar, vai atrair crítica. Mudanças podem morrer nas mãos dos críticos. Guarda bem isso no seu coração, você já sabe disso. As mudanças, as melhorias, o desejo de se erguer, o desejo de avançar, o desejo de reconstruir, o desejo de prosperar em vida, reconstruir em vida, vai trazer crítica, vai ser alvo de crítica. E vão tentar matar o seu ânimo. Você, mais um clique por favor. Você se considera, não precisa responder não, segura aí Marcinha. Você se considera uma pessoa crítica? Não precisa responder, responde aí para o seu coração. Todo mundo é. Não adianta falar, todo mundo tem ali todo mundo é crítico em algum momento. Só que tem uns que são mais, né? Talvez você já está pensando aí em alguém que está vindo na sua cabeça. Você se considera uma pessoa crítica?
Vamos lá, mais um clique. Os críticos, eles são resistentes às mudanças. Os críticos sempre serão, pode observar, eles resistem às mudanças. Os críticos, mais um clique, os críticos, eles querem o controle. Quem é crítico quer ter o controle das coisas. Por isso que ele critica. Porque ele vê, opa, a coisa está indo por um caminho, aquela pessoa está tomando outra direção, aquela pessoa já não vai mais depender tanto, as coisas estão caminhando e não precisa de mim, não vai ter mais a minha ajuda. Os críticos querem o controle. E, por último, os críticos, geralmente, não são tão autocríticos. Porque ser crítico todo mundo é. Mas a verdade é que os críticos, eles resistem às mudanças. Os críticos, eles querem ter o controle, e quando eles estão perdendo o controle, aí começa a criticar. Mas os críticos não são tão autocríticos. Quem faz uma autocrítica, e você sabe disso, quando a gente está sereno, está tranquilo, está com a cabeça boa, que a gente começa a olhar para o nosso coração, começa a olhar para a nossa vida, a gente começa a ter um pouco mais de tolerância com o outro. Os críticos, eles não são tão autocríticos. Aí tem um sujeito chamado Sambalate, que o texto diz, o Sambalate soube que estávamos, versículo 1, soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. Todo mundo conhece um Sambalate, todo mundo conhece uma Sambalate, nome estranho, né? É o samba que late. Sambalate, todo mundo conhece. Agora você, aquela hora da mensagem, você estava pensando assim, essa mensagem é para aquele fulano lá. Todo mundo conhece. Mas, gente, é melhor conhecer um Sambalate do que ser um Sambalate. É melhor conhecer alguém que é muito crítico do que ser a pessoa que é muito crítico. Sambalate, vocês viram pelo texto, ele era um crítico excelente. Conhece? Nossa, esse cara é bom. Bom em quê? Bom em criticar. Está aqui, o diploma Sambalate. Você recebeu o diploma Sambalate. Né? Você pode falar isso para aquela... Não fala não, gente. Eu estou só brincando aqui. Né? Mas você vai lembrar nessa semana, no trabalho, ou alguma situação que a pessoa... Né? Que todo dia, não sei... Bom seria se a gente conseguisse passar essa semana sem receber uma crítica. Seria melhor ainda se a gente passasse a semana sem fazer uma crítica. Mas o Sambalate, ele está lá, está te esperando amanhã, não estou rogando praga não. Um crítico excelente. Leia comigo de novo aí o verso 1 a 3. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Tobias... O Sambalate sempre tem um companheiro, né, gente? Sempre acha alguém, né? No aqui dele era o Tobias. Um só já é difícil, imagina dois. O Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Gente, olha aqui o que Sambalate está fazendo, que é aquela figura do crítico. Primeiro, ele questiona, ele critica o caráter dos construtores. O crítico questiona o caráter daquele que quer se levantar. O crítico critica o caráter daquele que quer promover a mudança na sua vida. O crítico começa a criticar aquele que quer melhorar o seu casamento, quer melhorar o seu jeito de se relacionar com os filhos, quer melhorar a sua relação com a sua igreja, quer melhorar a sua postura profissional, quer adquirir mais conhecimento. Então ele começa a criticar o caráter. Ah, esse aí? Não, esse aí não. Sambalate, então, ele critica o caráter dos construtores. Olha, ele ridicularizou os judeus, é o que o texto diz. Segundo, ele questiona a capacidade deles. O crítico vai questionar a sua capacidade de avançar. O crítico vai dizer assim, olha, será que eles vão conseguir
ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho? É isso. Então ele questiona o caráter, depois ele questiona a capacidade. Porque para o crítico, não, você não tem condições, não é para você isso não, é o Sambalate. E terceiro, ele questiona o compromisso deles terminarem o que haviam começado. Será que vão conseguir reconstruir daqueles montes de pedras e entulhos? Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. O cara ainda tira um barato, o Tobias, que é o companheiro, né? Porque tem assim o que critica, né? Que cava a sepultura e o outro vem com a terra para jogar em cima. Pois é, não. O muro que eles vão fazer aí vai ficar meia boca. Subir uma raposa lá, vai derrubar tudo. Os críticos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a primeira crítica surge, você precisa ficar muito focado. Eu disse que a crítica ela vem, seja no seu casamento, seja na sua vontade de ser um bom profissional. Não tem, lá, isso aí é puxa-saco do chefe. Nossa, isso aí é chato, que é tudo muito nos mínimos detalhes. Poxa, esse cara é chato, hein? Nossa, pega leve um pouco, mas você só está tentando dar um bom testemunho do seu trabalho, ser excelente naquilo que faz. E a crítica ela vai surgir. Só que a primeira crítica que surge, nesse momento, você e eu, a gente precisa ficar focado. A gente precisa ficar motivado. Perceba, estamos seguindo aqui no texto. Ele critica, ele ridiculariza, ele questiona o caráter, é a primeira crítica. Mas o que o Neemias faz? O verso 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente motivado. Como que a gente vence a crítica? Segue trabalhando, segue focado, segue motivado. Está tentando se levantar, está tentando arrumar sua vida financeira, está tentando ter paz de espírito, está tentando melhorar suas relações. Vão criticar, mas você vai tentar se aproximar dessa pessoa, essa pessoa aí não tem nada de bom a acrescentar. Segue trabalhando. Porque o texto diz que o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A gente vence as críticas trabalhando, irmãos. A gente vence as críticas persistindo. Gente, então nesse primeiro momento, quando você for empreitar algo, a crítica ela virá e ela vem com a intenção de matar o seu desejo de avançar. E às vezes ela consegue. Mas nesse primeiro momento, percebe? É aquele primeiro golpe que você toma e que dói, mas que você ainda ali está em condições de reagir e pensar, peraí, estou entendendo de onde está vindo essa seta aí. E aí você foca, continua motivado, foi reconstruindo. Às vezes, será que não foi isso que motivou Neemias? Porque às vezes, queridos, às vezes a crítica é justamente para mostrar que a gente está no caminho certo, sabia? Quando ninguém está criticando, às vezes a gente precisa ter esse discernimento. Será que... Porque o pessoal está vendo que você está indo na pirambeira. Mas quando as pessoas começam a ver que você está vencendo, que você está se restabelecendo, começa a criticar. Para pensar. Nem sempre, mas é um discernimento que a gente, como povo de Deus, tem que buscar. Opa, tem oposição aqui? Lembra lá, Neemias, estou tentando reconstruir. Lembra de Neemias, que você está cansado de ler? Então esse é o caminho, Deus está mandando. O povo estava totalmente dedicado. Quando a primeira crítica aparecer, segura firme. Mas há momentos, queridos, em que a pressão é grande. Há momentos em que a pressão ela vai se avolumando. As críticas vão se adensando. A vida vai ficando difícil. Neemias está aqui numa obra grande, gente. Numa obra que exige empenho, que exige coordenação, que exige planejamento. E aí, não apenas as questões ali de toda a logística, de todo o organizar a coisa, agora ele tem que lidar com esse cidadão ali no seu pé.
E aí a pressão é grande, porque ele está liderando pessoas. Porque o líder, ele está sempre motivado. Nem sempre, mas ele passa essa impressão. E é assim que tem que ser. Mas o líder não anda sozinho. E às vezes, o líder não desanima, mas quem está com ele desanima. Há momentos em que a pressão é grande, as críticas e as palavras de maldição são persistentes, e aí as pessoas podem desanimar. E pode ser, inclusive, gente sua que critica. Pode ser, inclusive, gente sua que dá ouvidos a críticas e que desanima, e que pela influência delas, você vai também desanimar. Lê aí, Neemias, avançando um pouco mais no texto, verso 10 a 12, é o que acontece aqui. No primeiro momento, é possível suportar a crítica, eles continuam trabalhando, motivados, mas a coisa não para por aí. Assim é a sua vida também. A sua vida não dá trégua, os inimigos não dão tréguas, os chatos não dão tréguas. E aí, a pressão se torna grande, e a gente está aqui no verso 10. Enquanto isso, o povo de Judá, o seu próprio povo, começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir um muro. Olha que fala derrotista, gente. Eles já tinham feito metade. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus, olha, o povo de Deus, o povo de Neemias, os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. O próprio povo, você sabe disso, gente. Às vezes é aquela pessoa que mais você esperava um apoio, uma motivação, é a pessoa que vai te criticar. Se você ainda não se acostumou com isso, bom seria a gente não ter que se acostumar, né? Mas aqui eles falam, tinham feito metade, o povo estava motivado, alguma coisa aconteceu. Percebe, gente, como que de um minuto para outro a nossa motivação pode mudar, o nosso ânimo pode cair? Por isso, se a gente for pelo nosso ânimo, o nosso ânimo oscila. A gente tem que ter propósito. Espera aí, o que é? É esse muro pronto aqui? Então, não importa. Criticou? Pega a crítica aí, faz um tijolo aqui, mais um tijolo nesse muro aqui. Não tem aquela historinha? Pega as pedras que estão jogando em você e vai construindo um muro. Vai construindo. Mas aqui a pressão é grande, e um povo que no momento estava muito engajado, eles mesmos falam: por nós mesmos nós não vamos conseguir. Presta atenção numa coisa, seja de forma direta ou indireta, a crítica é devastadora da reconstrução. Se você a internalizar, se você pegar para você, com o tempo vai desistir, vai desanimar. Vou repetir, seja aquela crítica direta ou indireta, sabe? Aquela indireta, aquele sorrisinho, aquela fala que é legal, mas que você sabe que na verdade a pessoa fala: isso aí não vai dar em nada. Então, seja de forma direta ou indireta, a crítica que você e eu recebemos, ela é devastadora de qualquer coisa que você quer reerguer na sua vida. E se você e eu, se a gente abraçar as críticas que a gente ouve todos os dias, com o tempo nós desanimamos. E do desânimo, o próximo passo é: eu desisto, não dá mais. Deus não quer isso pra gente, irmãos. Deus não quer isso pra gente. Chegamos no ponto, e aqui eu já vou dar 3 marteladas. Como que Neemias nos ensina a reagir às críticas? Como Neemias lidou com essa situação? Que aqui é a reconstrução de um muro. No seu caso, no meu caso, é o que a gente já está enfrentando hoje. No seu caso, às vezes é um problema que você arrasta, é uma dificuldade, e a vida ela vai apresentar em um momento ou outro dificuldades. Em um momento ou outro,
você vai ter um Sambalate na sua frente para te empurrar para baixo. Em um momento ou outro, aqueles que você esperava que fossem aqueles que te dessem maior apoio, que acreditassem em você, vão ser aqueles que vão dizer, não, mas isso aí não vai dar não, melhor. Mas como Neemias nos ensina? 3 coisas ele faz. Primeiro, Neemias orou, Neemias lembrou do seu chamado e Neemias revisou o plano. Pega esses 3 conselhos bíblicos para você. Neemias orou, Neemias lembrou do seu chamado e Neemias revisou o plano. Então, primeiro, ore. É óbvio um pastor falar para o povo orar, né? É óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Neemias, ele faz a oração, quando a crítica vem, ele ora. Porque é o jeito de vencer as críticas, é de joelhos, meus queridos. Olha o que o texto diz, o verso 4 e 5, ele recebe a crítica, ele vê ali o Sambalate e o Tobias menosprezando, ridicularizando, e imediatamente o que ele faz? Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Que oração estranha, né, irmãos? É uma oração do coração. É uma oração de quem sabe ali que, poxa, eu vim aqui, saí de lá, vim aqui fazer algo nobre, e chega aqui, tem esses camaradas tentando impedir. Mas eu não estou aqui de brincadeira, eu estou aqui em nome de Deus. E aí ele faz a oração mais sincera. Senhor, nós estamos sendo desprezados. O que você faz quando você está sendo muito criticado? Ore. A oração de Neemias faz cair sobre eles a zombaria. Derrama o coração diante de Deus. Neemias aqui ele está reivindicando, Senhor, faz alguma coisa. Faz, não perdoa isso que eles estão fazendo. Neemias ele está dizendo assim, olha, eles provocaram a tua ira. Porque muitas vezes, irmãos, se nós estamos numa direção que o Senhor está nos dando, não estou falando isso para encher a sua bola e nem para encher a minha bola não, mas você sabe disso. Às vezes a crítica que você recebe é a crítica ao seu Deus. É o Deus que colocou você para fazer aquilo que você está fazendo. Então fique tranquilo. Quando alguém criticar, quando algum Sambalate da vida aparecer, um Tobias, algo que você está indo na direção certa de querer te ridicularizar, ore e diga, Senhor, estão mexendo, é com o Senhor. Ore. Ore com sinceridade. Porque às vezes, meus irmãos, a gente está, as pessoas, esse entulho que a gente está tentando, né, remexer ali para sair, para respirar, para arrumar a vida, as pessoas estão querendo jogar de volta e a gente está, ô Jesus, abençoe essas pessoas. Isso aqui é uma oração de guerra, irmão. Sabe o que é oração de guerra? Não é aquela oração passiva, não. Leia os Salmos. Há vários tipos de oração. Nós não somos um povo da vingança, mas nós somos um povo que ora ao Senhor dos Exércitos, aquele que luta por nós. Ore. Ore. Segundo, lembre-se do seu chamado. Lembre-se daquilo que Deus colocou no seu coração para você fazer. Lembre-se de onde Deus te direcionou a caminhar. Neemias ele ora, mas Neemias também, a segunda atitude dele para vencer esses críticos malditos, ele se lembra do seu chamado. Olha o que diz o verso 14. Eu fiz uma rápida inspeção e imediatamente eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenha medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem
por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Não tenham medo, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Neemias se lembra de que ele estava lá e chegam os seus irmãos e ele pergunta como que era a situação, como estava a situação do povo em Jerusalém. E eles dizem, olha, estão passando por grande sofrimento e humilhação. Então Neemias rasga suas vestes, jejua, passa dias lamentando e chorando. E ele faz uma oração ao Senhor e pede, Senhor, concede que eu tenha o favor deste homem, que era o rei. E Neemias passa 4 meses orando e ele relembra disso. Não tenham medo, lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Até que um dia o rei pergunta, você está triste, Neemias? O que foi? Você não está doente? É alguma coisa do seu coração. E aí ele já está com o plano, ele já está entendendo que Deus o chamou para fazer algo. Deus o chamou porque algo precisava ser feito. Havia algo que precisava ser mudado e ele entendeu, eu posso fazer algo para mudar isso. E aí, quando você foca nisso, irmãos, por exemplo, Deus nos chamou para ter um casamento saudável. Então, quando a gente lembra disso, a gente é fortalecido. Deus nos chamou para viver em harmonia com os nossos filhos. Então, quando as críticas vêm, mas você dá muito mole para o seu filho, mas você é muito rígido com o seu filho. Quando isso, você está no caminho certo, buscando a direção do Senhor, lembre-se do seu chamado. Olha o que Neemias faz, relembra do poder de Deus. Gente, nós não podemos nos esquecer daquele que nos chamou para avançar em triunfo. Deus nos chamou para avançar em vitória. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Olha aqui, irmão, se isso não mexe com o seu coração, lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Como que uma crítica pode impedir a gente de lutar pela nossa família, pela nossa casa, por aquele que nós amamos, pelos caminhos que a gente entende que Deus está direcionando a vida da gente? Lembre-se do seu chamado. Lembre-se das promessas do Senhor. Reconstrua. A crítica ela vai aparecer, mas nesse momento, uma ferramenta é você se lembrar. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem anda comigo. Eu sei quem me trouxe até aqui. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou andando de qualquer maneira. Lembre-se do seu chamado. Tem um pastor que ele diz que ele tem um lembrete. Faça um lembrete você também. Nem sei se eu fiz esse slide, mais um. Não? Não, volta então. Mas esse pastor, ele tem um lembrete no escritório dele. Eu achei até legal construir um escritório aqui, amém? Vai ter lá em cima. E aí eu vou deixar esse lembrete, copiar, que é bom a gente copiar. Ele diz que ele deixa esse lembrete no escritório dele, que quando está com uma situação difícil, pastor passa pouco apuro, irmãos, mas de vez em quando tem que ter um lembretezinho lá. Talvez você goste da ideia, você põe lá essa semana na geladeira, pega um papelzinho, e aí ele diz que ele escreveu assim, Senhor, é uma oração, que ele chega no escritório e ele fica olhando, é a oração assim, Senhor, o Senhor me pôs nessa situação, o Senhor me pôs nesse lugar, eu confio que o Senhor vai me ajudar até o fim. Lembre-se de quem trouxe você até aqui e de quem está te carregando no colo. Por último, revise o plano, porque a crítica vem, a gente ora, a crítica vem, a gente começa a relembrar dos feitos de Deus, mas tem hora que talvez, espera aí, os caras falaram que vão mexer com a gente aqui, os caras falaram em matar, olha o nível que chega, gente. Pessoas se levantando contra o povo de Deus, contra aquilo que Deus está fazendo. E aí, também não pode ser bobo, né? Ser ingênuo. Às vezes precisa revisar o plano. Verso 9 e 16. Nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Daquele dia em diante,
Enquanto metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Você ora, você lembra do seu chamado, da convocação que Deus faz para cada um de nós, mas você para e analisa a situação. Espera aí, estou correndo perigo aqui, essa crítica aqui está pesada, o que eu faço? Neemias aqui no caso dele ele orou, mas ele pôs em ação também. Isso é confiança em Deus. Tem hora, irmãos, que é oração, orar e agir, você sabe disso, já é clichê. Então ele coloca guardas, aqui não é uma falta de confiança não, muito pelo contrário. Neemias, você já percebeu, ele era um estrategista. Neemias era um líder bom, irmãos, líder inspirador. Espera aí, tá bom, sei que Deus tá, Senhor, já orei, já derramei meu coração, já pedi, guerrei o Senhor, já trouxe à memória aquilo que me dá esperança, mas espera aí, o que mais que a gente pode fazer? Então, chama os caras aí para dar uma força para nós aqui, cobre a retaguarda aí enquanto a gente vai e segue o plano, para não deixar as críticas superarem. Quero concluir dizendo, uma pessoa fiel ao Senhor, que busca andar em intimidade com Deus, com Ele, obedecendo a uma direção que Deus dá, não é fácil de ser abalada pelas críticas. Uma pessoa, você que está me ouvindo aí, você que está em casa, uma pessoa fiel ao Senhor, que busca andar em intimidade com Ele, obedecendo a uma direção que Deus deu, não é fácil de ser abalada pelas críticas. Nós vamos enfrentar críticas, vão tentar matar os nossos sonhos, vão tentar derrubar a metade do muro que a gente já construiu, vão tentar fazer a gente parar a obra pela metade, mas uma pessoa fiel ao Senhor, que busca andar em intimidade com Ele, que sabe que Deus está chamando para aquele propósito, não é fácil de se intimidar com as críticas. Prepare para as críticas, prepare-se para o pior, mas espere pelo melhor. Deus é contigo, querido. Deus é conosco. Deus conosco, IBS. Deus conosco sempre. Essa semana você vai enfrentar algumas críticas. As críticas às vezes nos fazem olhar para dentro de nós mesmo, né? O Ronaldo Lindório, que é um missionário presbiteriano, fera demais, ele diz assim, olha, mais ou menos isso, que agora estou lembrando, isso não está na mensagem, estou lembrando agora. Ele diz assim, não abrace toda crítica, não jogue fora toda crítica, mas não vai dormir com a crítica. Não abrace toda a crítica que você recebe. Tem crítica que é do outro, irmão. Não é problema seu. Não abrace toda a crítica. Mas não jogue fora também toda a crítica. Alguma crítica serve para a gente pensar. Lembrando que às vezes o crítico, ele é bom em criticar, mas é ruim em se autocriticar. Mas não joga fora toda a crítica. Mas uma coisa é certa, não vá dormir com a crítica. Você não é diferente de mim, já teve situações que uma crítica tirou o teu sono. Que o Senhor nos ajude a ouvir a crítica e, tá bom, vou dormir. Quem peleja por nós é o Senhor, meus irmãos. Quero orar por você, quero orar com você nesse momento. Eu vou pedir já para os meninos virem aqui e a gente vai cantar uma canção e a gente já vai caminhar para o final da nossa celebração. Mas eu quero que você, nessa última oração,
Coloque sua vida diante do Senhor. Nas críticas que você está recebendo, recebeu, ou às vezes desde pequeno, irmãos, a gente vai recebendo críticas. Você é burro, você é imprestável. Às vezes até reproduz isso. Você não vai dar em nada. E aí, as críticas que a gente recebe, às vezes você está tão empolgado num projeto, numa coisa, e as pessoas tentam jogar entulho em cima. Coloque diante do Senhor, peça ao Senhor, Senhor, me ajude a orar, me ajude a lembrar do teu chamado, e me ajude se eu preciso revisar alguma coisa, se eu preciso reestruturar aqui alguma coisa. Talvez é se afastar um pouquinho, irmãos, se é possível, né? Às vezes você é no trabalho, não vai pedir a conta não, vai falar, pastor, não é isso não disse isso, está gravado. Mas orar e pedir a Deus, peraí, Senhor, dá um plano aqui. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, Pai, que fala tanto aos nossos corações, Senhor. Senhor, Neemias, embora personagem extraordinário que o Senhor tem nos dado a graça de mergulhar nesses domingos, era uma pessoa como nós, Senhor, e enfrentou situações ali, e hoje nós vimos situações em que houve um desânimo, Senhor, por conta de críticas, de palavras ruins, palavras de desânimo, palavras amaldiçoadoras. E todos nós, Pai, na vida a gente passa por isso. Talvez nesse exato momento, Pai, há irmãos nossos aqui em casa que estão com uma crítica no seu coração, uma fala que ouviram, uma palavra que foi direcionada e que ganhou o solo do coração, Senhor. Ajuda a lançar isso aos pés da cruz do Senhor. Eu peço isso para todos os nossos queridos aqui, eu peço isso para a minha vida. Essa semana, Senhor, a gente vai interagir em várias circunstâncias e até nesse tempo de vida que a gente tem vivido, a gente precisa que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a lembrar que é o Senhor que vai adiante de nós, que o Senhor é grande e temível e que algum ajuste de repente pode ser feito. Nos lembra dessas estratégias, Senhor, em nome de Jesus. E Senhor, pela Tua misericórdia, nós somos falhos, pequenos. Nos ajude, Senhor, a não sermos estas pessoas que lançam as críticas. Ajuda-nos a sermos os guindastes das pessoas, Senhor. Nessa igreja aqui, Pai, o Senhor tem feito isso. O Senhor tem levantado um povo aqui. O Senhor tem levantado gente desejosa de avançar para a honra e glória do Teu nome. Que seja assim na vida dos meus irmãos, Senhor. Não apenas aqui em nossa comunidade, mas no trabalho, no casamento, na educação dos filhos. Senhor, onde nós estivermos, possamos ser exemplos da glória do Senhor em nossas vidas. Não para nós, mas para a glória do Senhor, ó Pai. É isso que nós te pedimos, crendo que o Senhor está nos segurando e nos levando a novos rumos, a novos patamares que vão te glorificar, porque o Senhor é bom e nós experimentamos isso. Oramos no nome bendito de Jesus. Amém. Amém, queridos.